Falar na hora certa, usar palavras adequadas para que a outra pessoa entenda exatamente o que se quer dizer. Nem sempre é fácil se expressar bem. A palavra tem poder. Vamos ouvir o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade, que dá as dicas agora para uma boa conversa. Doutor Aloysio? Que não seja uma conversa fiada, né, Laí? Conversa boa, doutor. A gente até brinca de dizer, Laí, que o ideal é que a palavra se autocensurasse, no sentido de que quando a pessoa fosse falar uma mentira ou fosse falar algo do mal, vamos dizer assim, que ela travasse e não saísse. Não saísse da boca, Mas, né? infelizmente, seria a palavra, ideal, né? A palavra é muito democrática, ela aceita tudo. Você pode falar o maior absurdo que não toca uma sirene nem um alarme de inadequação. E, de fato, a palavra, quando bem usada, não é? Quando não sai uma bobagem, pode se transformar numa ferramenta poderosa, doutor Aloysio? Ela é um instrumento fortíssimo que o ser humano tem e nós começamos o processo no pensamento, mas quando o pensamento chega, se transforma em palavra, o que nós vamos ter? Uma configuração. Inclusive existe, os amigos da Globo sabem disso, a teoria de que no princípio era o verbo. O que isso quer dizer? Que é uma teoria, um raciocínio de que tudo começou pelo som. E para a gente entender direitinho, basta você pegar uma concha, colocar no ouvido, aquele som que parece que não tem fim, que começa dentro de si mesmo, o barulho dentro da concha, é essa ideia de que no princípio era o verbo. Então a gente entende que a palavra tem um poder de fogo tremendo, tem uma capacidade enorme de intervir para melhorar ou para piorar as coisas. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Às vezes a gente quer falar com uma pessoa, chega, oi querida, tudo bem? A pessoa pode entender esse querido de uma outra forma, né? São palavras assim que podem causar realmente um ruído na comunicação. Tipo, minha querida, não é bem assim? Fofinho, por favor. Seria isso, doutor? Essas palavras usadas. Tem o conteúdo, que é o conteúdo, vamos dizer assim, objetivo, o que aquela palavra quer dizer, e tem a maneira com a qual a gente fala. Então você pode falar um querido cínico, né? Você pode falar um benzinho totalmente falso, no sentido de que a maneira que você fala já se percebe que aquilo não é, a palavra que você está usando não tem o sentido que deveria ter. Então essa distorção, Isabela, é importante a gente lembrar aos amigos que nós temos que ter esse cuidado de com o que a gente vai falar, a maneira que a gente vai falar, com quem a gente está falando e a hora que a gente está falando. Às vezes está tudo certo, mas no momento inadequado ou perto de pessoas que não vêm ao caso. Então aí temos que ser conscientes lá e precisamos de, antes de falar, contarmos, não vou dizer até 10, que às vezes demora, mas pelo menos até 5 para a coisa não sair muito automaticamente. Meu amigo Aloysio, nesse caso, no sentido da amizade... Verdadeira? Verdadeira. É possível, então, consolar, estimular por meio da palavra, mas também podemos destruir, não é? E quando você fala de uma pessoa com a intenção destrutiva, com a intenção de, vamos dizer assim, de desautorizar essa pessoa, e principalmente quando a gente fala isso nas costas da pessoa, ou seja, se a pessoa está sabendo disso, é uma maneira completamente torpe, completamente vil de usar a palavra, né? E infelizmente a gente tem uma tendência, Laí, que a gente chama assim, na ausência da pessoa, a gente tem uma tendência a falar dela de uma maneira menos respeitosa, né? E isso daí é prática, isso daí faz parte, inclusive, de uma cultura. Até o tom de voz, quando vai falar de um terceiro, né? Exatamente. E eu penso que a gente devia imaginar, Laí, que o outro está perto. Toda vez que a gente for falar de alguém, você imagina que se aquela pessoa estivesse perto de você, como é que você falaria aquilo que você está falando? E aí eu acho que a gente aumenta o nível de respeito, porque muitas vezes na ausência a gente se sente totalmente livre, democraticamente permissivo para falar o que a gente quer e muitas vezes acrescentando coisas que não são totalmente verdadeiras. Algumas palavras a gente fala no dia a dia e não pensa no significado. Às vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa é burra, não é, mas aquela pessoa é chata. São palavras fortes, né, doutor? Burra, chata. A gente fala no dia a dia, mas a gente devia pensar também antes de falar isso? É porque como a palavra traz consigo não só o seu conteúdo objetivo, mas o conteúdo simbólico, o respeito pelo outro, isso daí a gente sempre lembra aos amigos da Globo, que Deus habita em cada um de nós como em nenhum outro lugar. Então, por mais precária que a pessoa esteja sendo naquele momento, ela é digna de respeito, ela é digna de algum nível de respeitabilidade. Por isso a importância da gente não falar com tanta falta de critério, com tanta falta de preocupação. E outra coisa aí que a gente também vê direto, são pessoas que às vezes têm essas palavras que a gente chama de palavrão, as palavras chulas, né? E isso vicia. Às vezes a pessoa começa a falar um palavrão aqui, dali a pouco ela está falando outro ali. Então, cuidado para a gente não falar as coisas de uma maneira automática, de uma maneira impensada e que muitas vezes nos leva a ter sentimentos e aí lembrar os amigos que nós também podemos, a partir das palavras que nós falamos, construir um sentimento melhor ou pior internamente. Doutor, quem fala sem pensar corre riscos, né? Claro. Agora, quem pensa muito e não fala, também?
é porque quem pensa e não fala fica travado, fica uma coisa segura, então ela tende a construir mágoas e ressentimentos. Já a palavra que é dita, a pessoa que fala a palavra sem nenhuma preocupação, o que acontece? Muitas vezes depois ela tem que explicar coisas inexplicáveis, porque ela falou algo que ela própria depois se arrepende. Eu não devia ter falado aquilo, mas já falou. Então, depois não tem como trazer a palavra de volta. Às vezes as pessoas falam algumas palavras, algumas frases, destroem relações, amizades, né? Que não volta mais atrás, né, doutor? Falou aquilo, não volta mais. Momento intempestivo. E na maledicência, quando você fala mal do outro, o outro às vezes não, normalmente nem pode se defender. Então, às vezes a pessoa atrapalha a relação sua com a pessoa sem você nem saber o que houve. Então, isso é um absurdo, uma coisa totalmente distorcida. E lembrar que todos nós podemos melhorar muito o mundo através de uma palavra sábia, de uma palavra mais madura, que não seja uma palavra inconsequentemente colocada. Obrigada, doutora. É sempre melhor a gente se arrepender de não falar, não é isso? Não falou é que depois você pode falar. Agora, quando você fala, não tem jeito de trazer de volta a palavra. Não tem como recuar. Boa Muito obrigado, tarde, doutor. bom Boa tarde. carnaval.